Queridos, que Deus abençoe você de forma grandiosa, maravilhosa e poderosa. Quero trazer uma palavra para todos que mostra quanto que Deus ele é zeloso, ele é grandioso. Também o nosso Deus ele é um Deus soberano. Nós nunca devemos duvidar da soberania de Deus. Deus ele é soberano e ele pode fazer algo extraordinário dentro da sua vontade. Embora que às vezes nós não estamos cientes dessa soberania de Deus, mas ele sempre está disposto a se relacionar com cada um dos seus filhos e transmitir a sua vontade. Agora, para isso, nós temos que estar muito atentos. Observe o que diz Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 20, que o Senhor diz assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não peque, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livra a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. O Senhor está instruindo o profeta Ezequiel. Esse livro ele é muito importante porque o Senhor ele fala das profecias. Logo do capítulo 1 até o capítulo 24, o Senhor fala de profecias enquanto o povo ainda estão em Jerusalém. Só que o povo, ele não submeteram, eles não obedeceram, os reis não obedeceram a palavra do profeta, não acreditaram, não submeteram à vontade de Deus. O resultado disso, eles foram parar na Babilônia. E o Senhor fala para o profeta Ezequiel que se ele mandar o profeta como uma atalaia de Deus, se ele enviar esse profeta a falar para o ímpio do seu pecado, e ele não falar, morrendo o ímpio na sua impiedade, o Senhor vai requerer desse profeta, como ele diz aqui no versículo 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, se o Senhor manda, ordena, um homem de Deus, o profeta de Deus, o atalaia de Deus, avisar alguém do seu pecado, ou alguém está em pecado, vivendo em pecado, e o Senhor mandar você falar para aquele indivíduo acerca do pecado dele e você não falar, o Senhor disse: se esse ímpio morrer na sua impiedade, eu vou requerer de ti. O Senhor vai cobrar do profeta. Ele diz assim: eu requererei de ti o pecado do seu caminho, do ímpio. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, você se torna culpado por aquele indivíduo ter morrido na impiedade, porque você não o advertiu. Você não advertiu aquele indivíduo do pecado dele. Então o Senhor está claramente falando no versículo 20, se semelhantemente, quando o justo se desviar do seu caminho
e você como profeta não advertir aquele justo do pecado, do tropeço dele, morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá. Sua justiça que pratica, ela não serão vistas, ela não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que é que o Senhor está dizendo? Eu vou resumir aqui. O que o Senhor está dizendo? Que o atalaia de Deus, o profeta de Deus, ele tem que fazer, ele tem que falar o que o Senhor ordena. Seja para o ímpio na sua impiedade, seja para o justo que caiu no pecado ou na sua injustiça. Se eu, como profeta de Deus, como atalaia de Deus, se eu me acovardar em falar a verdade para as pessoas que vivem nos seus pecados, e o Senhor ordenar que eu pregue para eles, que eu venha adverti-los, e eu não fizer isso, o Senhor está falando claramente, Ele vai cobrar de mim o sangue desta pessoa. Tanto do ímpio que morreu na impiedade, quanto do justo que caiu nos seus pecados. Por quê? Porque o papel do atalaia é transmitir a vontade de Deus, é fazer o que o Senhor tem ordenado. Foi por isso, queridos, que tanto Ezequiel quanto Jeremias, Isaías, estou falando daqueles profetas que antecederam o cativeiro, esses homens, eles morreram. Por exemplo, Jeremias, muitas vezes, Jeremias foi esbofeteado na boca. Por muitas vezes, Jeremias foi espancado, foi jogado dentro de calabouço. Por quê? Porque ele estava denunciando o pecado da nação e dos seus líderes. Havia uma cúpula de profeta naqueles dias que era comprado pelo rei, que só falava o que o rei gostaria de ouvir. Eles só falavam de bênçãos, de prosperidade, de crescimento. Só que, segundo a lei, se tiver 21 profetas, se ouvir os 20 falando a favor, tem que ouvir aquele um. Então mandavam chamar Jeremias. Quando Jeremias se apresentava diante do rei, ele falava justamente o contrário do que os outros tinham falado. E por ele simplesmente ser o profeta do contra, as pessoas batiam nele. O próprio rei mandava bater na boca dele. Quem é que batia nele? Os próprios que profetizavam bênção. Aqueles que viam Jeremias como profeta do contra. Esbofeteia ele, bate na boca desse profeta. Ele é o profeta do contra, ele só profetiza maldição para o reino, ele não é a favor do rei, ele é contra a nação, ou seja, ia parar em calabouço, seria, por algumas vezes, foi amarrado um tronco em praça pública. Prova disso que quando Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém, Arioque, que era o general do exército, ele recebeu ordem do próprio Nabucodonosor de não levar Jeremias e soltar ele e dar ele a decisão, o poder de escolha. Se ele fosse para a Babilônia, ele era bem recebido, mas se ele quisesse ir para algum outro lugar, ele poderia ir. Se ele quisesse até ficar lá em Judá, ele poderia ficar. Mas quando Jerusalém foi tomada, Jeremias estava amarrado em um tronco, justamente pelos seus patrícios, por aqueles que não queriam mudança e nem acreditavam na palavra do profeta. Então, um atalaia de Deus, um profeta de Deus, ele não pode se acovardar diante da realidade. É para denunciar pecado? Denuncie. É para falar de bênção? Fala. É para falar de prosperidade? Fala. Mas desde que Deus esteja ordenando, mandando, falando. E o Senhor diz para o profeta Ezequiel, já na Babilônia aqui, ele diz, olha, fala para este povo. Quando eu mandar falar, fala. Por quê? Fala para eles, porque esse povo aí são casa rebeldes. Eles não acreditam. Mas mesmo assim, fale.
Por quê? Porque o próprio Deus diz que aquele povo são de dura cerviz, são obstinados de coração. É um povo que estava na Babilônia por causa das próprias atitudes deles. Só que em vez de reconhecerem que eles estavam ali por causa dos seus pecados, eles estavam culpando era Deus. Porque Deus tinha permitido que eles fossem para a Babilônia, quando na verdade eles estavam ali resultado das escolhas que eles tinham feito. Então, queridos, o Senhor mostra claramente a este povo para que eles viessem mudar. Quero deixar essa palavra para você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Não deixe de pregar a verdade, não deixe de falar aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Não se cale diante da realidade, da verdade, porque vai ser cobrado de você. É cobrado de você para falar a verdade e é cobrado de você como juízo se não falar a verdade. Então, o homem de Deus, o atalaia de Deus, ele não está na posição que está para agradar. O grande problema é que as pessoas elas sempre estão procurando meios de agradar as pessoas. Quanto na verdade o homem de Deus e a mulher de Deus, ele não está para agradar. Ele está ali para fazer a coisa certa. Se falar a coisa certa, vai levar muitas pessoas, a princípio, a priori, eu vou dizer assim, as pessoas vão até não querer aceitar essa verdade, mas não te preocupe, é Deus que mandou você falar, então fale. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que fazer as coisas dentro de uma orientação de Deus. Não é a pessoa chegar no púlpito, não, eu tenho que falar a verdade e vou sair machucando todo mundo, não é assim. Falar a verdade com graça, é aquilo que o Senhor diz, vai lá e denuncia o pecado deles. Era para a condenação deles? Não, era para uma melhoria. Era para promover no meio desse povo um arrependimento. Agora nós temos que tomar muito cuidado em não fazer as coisas para agradar, mas fazer o que é certo, e naquilo que você está fazendo, dizendo que está certo, você está machucando as pessoas. Você está ferindo pessoas. Porque tem pessoas que dizem assim, eu falo a verdade independente de se vai machucar ou não, mas eu falo a verdade porque eu sou sincero. Sinceridade sem graça não funciona. A sinceridade e a verdade tem que ser com graça. A própria palavra diz que a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade, não foi a verdade e a graça. Porque a graça, ela restaura, ela salva o mais vil pecador. Enquanto uma verdade sem graça, ela pode machucar o homem mais santo. Então nós temos que ter esse entendimento. A verdade ela tem que ser dita em qualquer instância, mas com graça. Com graça. Você falar palavras que levam a pessoa a refletir na sua condição. Porque o que nós temos que observar claramente é o que Jesus fez. Jesus já sabia que as pessoas elas estavam condenadas. Paulo ele declarou isso em Romanos, capítulo 1, do versículo 9 em diante. Nós vamos perceber isso. Todo aquele capítulo de Romanos, do início até o capítulo 6, nós vamos observar Paulo mostrando gentios, judeus, Paulo mostrando qual era a condição das pessoas, viviam no pecado. Quando chega no capítulo 3, Paulo começa com os gentios, os judeus aplaudem. Quando Paulo fala de judeu, parece que o judeu se cala.
Só que quando chega no capítulo 3, Paulo diz assim, porque todos pecaram. Aqui não tem judeu, aqui não tem gentil, aqui não tem grego, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Só que Deus sabia disso. Só que ele não chegou machucando quem já estava machucado. Porque o grande problema nosso, às vezes as pessoas elas cometeram um erro, mas nós, para mostrar justiça ou falar a verdade, a gente acaba de matar quem está ferido. Isso não traz benefício nenhum. É semelhante àquele pai sem sabedoria que o filho erra. Em vez dele corrigir com graça, ele fala palavras que o filho errou e já está doente. Ele chega com palavras tão bruscas e pesadas que ele acaba de matar quem já está doente. Ele diz, não, mas eu fiz a coisa certa. Fez não. Você só fez a coisa certa se você tivesse promovido arrependimento e mudança, graça. E você não fez isso, você externou às vezes o seu autoritarismo, a sua arrogância e a sua prepotência, porque você tem um certo poder sobre uma pessoa. E Deus, ele não fez assim. Deus, ele corrige com graça. Vai lá e fala, diz para eles que eles são casa rebeldes. Mas dizer que uma pessoa é casa rebelde não está excluindo ele de um plano. O Senhor simplesmente está mostrando a realidade do povo. Vocês estão nesta condição. Em vez de assumir para si a culpa, vocês estão transmitindo para Deus. Que Deus, ele é o responsável por vocês estar nessa situação, quando na verdade Deus não tem nenhuma participação nessa questão de vocês estarem agora escravos na Babilônia. Pelo contrário, essa foi uma solução que o próprio Deus encontrou, de entregar vocês para que vocês refletissem a atual condição de vocês. Olha o papel do atalaia, queridos. Fazer a vontade de Deus. Fazer com que o propósito de Deus se cumpra. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Essa é uma palavra de reflexão para a nossa vida, para a sua vida. Que Deus nos abençoe.